Olá, meu nome é Elizabeth Sartori, sou psicanalista. Vou dar continuidade ao tema religião ocidental. Este é o meu quarto vídeo sobre esse tema, serão seis, ok? O assunto é o dogma da Trindade. Hoje eu estou me baseando em dois livros: A Interpretação Psicológica do Dogma da Trindade, de Carl Gustav Jung, e também do livro As Religiões do Mundo, de Ruston Smith, ok? Muito bem, vamos lá. O dogma da Trindade é o mais sagrado dos símbolos. Se os antigos não tivessem refletido sobre isso, hoje nós não teríamos o dogma eh, trinitário, né? A Fé também contou um pouco. Né? As tríades, a tríade é um arquétipo que surge na história das religiões. Nós temos aí a tríade na Babilônia, que influenciou a religião judaica e também o cristianismo. Ela é composta por Anu, Bel e Ea. Anu, e aí a gente pode pensar em Deus no cristianismo, é o Deus do céu, é o juiz, é aquele que transformou as estrelas em soldados, né, para poder fazer a lei ser cumprida. O Bel é o Salvador, aí olha só o Jesus Cristo aí. É o filho de Ea, é o mediador, né? É o Deus da terra. E a Ea, e o Ea é a personificação do saber, é o Espírito Santo, né? É o Pai que personifica a atividade prática, é o Deus das águas, né? Temos também a tríade egípcia, que é o Ka, só o Ka. Só o Ka, ele é Pai, ele é Filho e ele é Espírito Santo, né? A Igreja cristã considera o mito Osíris, Horus e Ísis como uma prefiguração da lenda cristã da salvação, né? Que é uma outra tríade egípcia, né? Muito bem. Por quê? Osíris é o sol, né? É a atividade vital universal. O Horus é o olho que tudo vê, é o olho justiceiro, né? Tem até os talismãs com o olho grego, né? E a Ísis, e o Ísis que é o poder divino. A, já na tríade grega, Pitágoras faz uma especulação matemática filosófica. Então ele diz assim: temos o uno. O uno sozinho não é nada, né? Mas ele é o elemento de onde surgiram todos os números, né? E contém todas as qualidades opostas dos números, mas ele não é um número. Então surge o 2. O 2 é o primeiro número que ele dá a separação, dá a multiplicação. Pra vocês terem uma ideia, na Idade Média, dizia na Idade Média que Jesus não considerou o segundo dia da criação. É, e nesse dia surgiu o diabo, né? Enquanto dois, ele é a dúvida, né? Porque surge um outro. No dois surge um outro, né? E do número 2 surge o número um. O número um aqui é o uno diminuído, né? Então, o uno e o outro, com letra maiúscula, esses dois, são pares de opostos, ok? O que não acontece com o número um e o número 2, são apenas números. Okay? O uno precisa do outro para gerar uma tensão, para surgir o terceiro elemento, para desfazer essa tensão. Né? Sem esse terceiro elemento, não se desfaz essa tensão e não reaparece o uno, ok? Jung deve ter considerado a tríade grega como fonte das concepções trinitárias do pensamento grego.
de Platão, né? O Platão, ele coloca da seguinte maneira, ele pega, de um lado ele tem o fogo, do outro lado ele tem a terra, mas precisaria de um terceiro elemento aí para poder criar o céu, não é? Então precisou do quê? O terceiro elemento seria a água e o ar. Esses três elementos, porque terra, água e ar seriam um elemento, ok? Esses três elementos, eles estariam divididos na mesma proporção para formar o céu. Só que nós temos nesse terceiro elemento dois componentes. Jung diz assim: para, para ter uma tríade, eu preciso de três elementos. Mas para ter um quartênio, onde entra a realidade corpórea, eu preciso de quatro elementos. Eu preciso de dois conjuntos de opostos, ok? Sem esses dois conjuntos de opostos, eu não consigo um quartênio e não tenho a inclusão do corpóreo. Eu não tenho a inclusão do inconsciente. Eu não tenho a inclusão do feminino, da mulher, né? Eu não tenho o lado obscuro, que é necessário, o mal também é necessário, ok? Se nós ficarmos só com a tríade, nós estamos sempre no elemento da consciência, mas temos um inconsciente também. É a mesma coisa que as funções psicológicas, que nós temos o pensamento, o sentimento, a sensação e a intuição, ok? Nunca esses quatro vão estar juntos na consciência. Sempre vai ter um que vai estar no inconsciente e vai produzir o incômodo na pessoa, no indivíduo, para que ele se movimenta para poder gerar essa tensão. Muito bem. Então, vamos falar dos nossos personagens aqui. Nós estamos olhando tudo isso do ponto de vista científico e não religioso, tá? A ideia é mostrar o que acontece dentro do ser humano em termos psíquicos, ok? Então, nós vamos falar aqui dos nossos três personagens: Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo. Bom, vamos falar de Deus, né? Quando a gente pensa na gente, nós nunca pensamos que nós nos criamos, que nós somos autocriados, né? Que brotamos. A gente sempre pensa que brotou de algo, de algum lugar a gente veio, alguém fez alguma coisa, né? Nosso poder é limitado e por isso esse outro, né, é que diz sobre essas limitações que a gente tem, né? Os primeiros povos não podiam explicar o sol, as chuvas, a morte, etc. Trovão, seja lá o que for. Não tinha como explicar. Atribuíam aos poderes da natureza uma divindade distinta. Deus Sol, Deus Tempestade, Deus Noite, né? Deus Dia. Okay? Na Bíblia hebraica, encontramos que a natureza é a expressão de um Senhor único, né? Não, eles não queriam pular de um Deus cósmico para um outro Deus é, é, como marionetes, como desnorteados. É, tendo um só Deus, teria um caminho coerente para viver a vida com plenitude, né? Para os judeus, Deus é bom, porque Ele quer o bem-estar dos humanos, né? Comportando moralmente, a vida flui mais suave, né? Deus estabelece a moral, porque entre bárbaros não haveria paz. O fato de os judeus terem sido os escolhidos por Deus lhes impôs uma moralidade mais severa
do que a de outros povos. Para vocês terem uma ideia, os judeus têm 613 mandamentos que regulam o comportamento humano. Mas desses 613, 10, que é o que nós conhecemos, foram os mais importantes, são os mais importantes, e que eles foram apropriados também pelo cristianismo e pelo islamismo, né? Deus é um ser de poder e valor. Sua vontade não pode ser frustrada, né? Deus é o criador dos céus e tem criatividade, e por isso a criatividade para o judeu estava sempre presente e está sempre presente, né? Se você se você remover o pecado, a ideia será ameaçada por um sentimentalismo. Se você remover a liberdade, a responsabilidade se perderá. E se você remover a paternidade divina, a vida se tornará descontrolada. Então é necessário essa paternidade, esta lei, esta moral, né? Porque senão entra num descontrole. Como é que nasceu esse Deus único? Não é? Como que foi que aconteceu isso? Tinha um grupo de escravos que se libertaram lá na Babilônia, na Mesopotâmia, lá para aqueles lados de lá, e eles precisavam algo que unisse o seu povo. Porque a partir do momento que eles se libertaram da escravidão, cada um iria para um lado, ia perder aquilo que eles já tinham é, constituído como uma certa cultura. Tal. Então eles precisavam de algo que unisse, que os unisse. E de repente foram levados a uma compreensão de Deus, de um divino que foi que libertou esse povo, né? E esse Deus, então, estabelece padrões de moral, de moralidade e de justiça, né? Se você está escravo e não vê saída, quando se liberta, é algo do divino, não é? Então, eles aceitaram Deus dessa maneira. É algo que veio de dentro, desse arquétipo, ok? E Jesus? Jesus, o cristianismo teve mais adeptos no mundo ocidental do que pode constar a história, né? É, e a história, porque é baseada em dados concretos, né? E não abstratos. No caso de Deus aqui são abstratos, mas no caso de Jesus não, são fatos históricos, aconteceu. Ele tinha um homem que nasceu num estábulo, que morreu aos 33 anos, ele nunca se afastou mais do que 150 quilômetros da sua cidade natal, ele sempre foi por ali, né? Ele foi batizado por João, né? É, o João era muito dedicado e ele eletrizava a região, proclamando a vinda do julgamento de Deus, né? Então ele era um homem bem conceituado naquela época. Aos 30 anos, Jesus começou sua carreira de pregador e fazedor de milagres. Ele era muito carismático, né? Nessa época, os profetas e videntes eram mediadores entre o cotidiano e o espiritual. Jesus buscava uma nova ordem social. Os judeus chamavam a ordem invisível de espírito, habitada por anjos, arcanjos, querubins e serafins. O espírito poderia ser acessível e o jejum e a solidão eram os meios de chegar até esse espírito, né? Eles queriam receber o espírito, iam lá para a montanha, para jejum, solidão, né? E quando alguém sentia esse chamado, ia e voltava com o poder do Espírito Santo, do Espírito, né? Do Espírito. O batismo era para abrir o terceiro olho, o olho espiritual.
né? Agora, politicamente, a posição dos judeus era desesperada. Eles eram prisioneiros de Roma e sofriam uma taxação insuportável. Jesus queria mudanças, louvava os pacifistas, os inimigos deveriam ser amados para Jesus. Ele não fazia diferença de classes sociais, não existia isso para ele. Os fariseus acreditavam na divindade de Javé, né? E, portanto, havia uma separação de classes, de condição de vida, né? Mas Jesus não, acreditava na compaixão de Javé, de Deus, né? Jesus não acreditava que não aceitava classificar as pessoas em puros e impuros, e isso era um afrontamento à compaixão para ele. Por isso ele conversava com qualquer pessoa. Isso faz dele um profeta social, desafiando os limites da ordem social existente. Ele era profundamente judeu, mas vivia em tensão com o judaísmo, né? Porque entendia que antes foi necessário um código de santidade, né? Para elevar os judeus a um nível de pureza superior. Isso criou divisões sociais incompatíveis com a ideia de compaixão de Deus. Então Jesus atraiu a atenção de Roma e foi levado à prisão e execução por traição, né? Jesus nunca usou seus milagres como fator atrativo. Quando tentado, foi lá para o deserto jejuar, né? Jesus andava pela terra fazendo o bem que seus companheiros, e aí seus companheiros começaram a vê-lo com outros olhos. Ao invés de dizer como as pessoas deveriam fazer algo ou em quem acreditar, ele as convidava a ver as coisas de modo diferente. Ele usava realidades concretas, como grãos de mostarda, solo rochoso, para criar parábolas e ativar a imaginação das pessoas. E assim ele vai conquistando, porque vai mexendo com aquilo que a pessoa conhece, né? Não com aquilo que ela nem faz ideia do que seja. A ética de Jesus era perfeccionista, porque ela pede que amemos incondicionalmente. Tudo isso, o que ele fez e o que ele disse, não foi o suficiente para ser visto como divino ainda, mas sim o que ele foi, né? Ainda ele não era considerado divino, era um profeta que era bastante ético, carismático, lutava pela mudança da ordem social, né? Ele viveu seus ensinamentos intensamente, e isso foi muito importante. Ele era humilde, ele considerava Deus maior do que ele. Ele não tinha orgulho, ele era sincero, verdadeiro, tinha força, integridade, gostava das pessoas, gostava de pessoas, né? Ele parecia as pessoas que era um homem desprovido de ego, entregue totalmente à vontade de Deus, e que ao olharem para ele estavam olhando para Deus. A crucificação parecia ser o fim, né? Mas não foi, como bem a gente sabe. Ainda no século, nós agora no século XXI ainda temos o dogma da Trindade funcionando. Acreditamos, maior parte da população acredita em Jesus, né? Seus seguidores começaram a senti-lo de uma nova maneira depois da crucificação. Homens que não eram eloquentes passaram a ser. E o evangelho ganhou espaço. As boas novas criaram o antes de Cristo e o depois de Cristo e deixaram um impacto por toda a igreja cristã. E eles usavam de um símbolo para dar essas boas novas, né? Era um peixe
rabiscado aqui e ali, é, como se fosse um logotipo. Já que no Mediterrâneo, era, perto do mar, era lugar de pescaria, ninguém ia é, perceber que existia alguma coisa de diferente, né? Então, o peixe indicava o lugar onde o grupo cristão fazia suas reuniões clandestinas. As letras gregas do peixe, né, da palavra peixe, são as primeiras letras gregas da frase Jesus Cristo, Filho de Deus, Salvador. Essas boas novas eram a mudança que ocorrera na vida das pessoas que aceitavam Jesus e que pareciam ter encontrado o segredo da vida, né? Elas tinham tranquilidade, simplicidade, uma alegria, sucesso, tinham sucesso na própria vida, elas tinham uma paz interior, né? Essas pessoas acreditavam que todos eram iguais. E isso é que chamava a atenção das pessoas que começaram a ir para essas reuniões, né? O que produziu esse amor e alegria naqueles primeiros cristãos? 3 fardos lhes foram tirados das costas, dos ombros, né? O primeiro era medo da morte. Veja, Jung nunca encontrou um paciente com mais de 40 anos que não tivesse medo da morte, não é? E eles ali já não tinham mais esse medo da morte, eles acreditavam na vida eterna. O segundo fardo foi a culpa, né? A culpa não redimida reduz nossa criatividade. Ela detém o fluxo da vida quando sentimos culpa. E o terceiro fardo é as restrições impostas pelo ego para poder amar bem, não é? Para que uma energia aprisionada dentro de um átomo possa sair, é preciso que o átomo seja bombardeado de fora, não é mesmo? Muito bem. Assim é com o ser humano. Dentro dele existe um reservatório de amor que participa do divino. E o processo é o mesmo, né? Esse processo começa na infância, quando o sorriso amoroso da mãe desperta o amor do bebê, quando ele vai se desenvolvendo, produz um sorriso de resposta. O amor é literalmente uma resposta. Se tivéssemos esse amor por aquele com letra maiúscula, que une em si todo poder e perfeição, essa experiência dissolveria nosso medo, nossa culpa, nosso egoísmo. O problema é que nós é, achamos que amamos, né? Mas na verdade nós temos nossas dúvidas, não existe fé, né? E por isso nós continuamos ainda com medo, com culpa, com egoísmo, ok? Sentindo este amor de Jesus, que era Deus encarnado, nasce o amor cristão. O amor convencional é convocado pelas qualidades amorosas do ser amado, mas o amor cristão envolvia todos e qualquer tipo de pessoa. Era um amor sem expectativa. Convencidos disso, seus discípulos saíram pregando por aí, né? Por lá pela região. Então, eu sou a videira, vós sois os ramos. Veja, a videira tem é, uma substância que flui por ela, né? Que é também essa substância espiritual que eles se referem aqui, é uma metáfora, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo fluiria de Cristo para os seus seguidores. O Espírito Santo é a presença potencializadora de Cristo e Deus no mundo, né? No século IV, o Espírito Santo toma seu lugar na Trindade, porque antes ele não estava. Bom, por Paulo, a videira passa a ser a igreja, que era o corpo místico de Cristo. Cristo é a cabeça, Espírito Santo a alma
e os cristãos as células. A necessidade de explicar o mistério, dessa necessidade de explicar o mistério, nasceu a teologia cristã, e então a igreja passou a ser a cabeça e o coração. Criaram-se então os 3 dogmas mais distintos do cristianismo, que é a encarnação, né? Em 325, o imperador Constantino convocou o Concílio de Nicéia para decidir se Cristo tinha a mesma substância de Deus. Ao afirmar que Jesus era Deus, a igreja dizia que a vida de Jesus era um modelo perfeito para ordenar a vida humana. O segundo dogma era da expiação. Adão pecou, não é? E Cristo redimiu esse pecado, que pecado quer dizer o coração no lugar errado, né? Ele redimiu esse pecado com a morte dele, né? E o quarto, ou terceiro dogma, que é o dogma da Trindade. Quando existe um amor sincero pela totalidade, não há regras. O egocentrismo sabota o nosso amor pelos outros, né? Então, nós amamos tanto assim a nós mesmos, né? Nosso cativeiro resulta de nós nos separarmos do divino, perdemos a fé, não é? A, a... Vamos pensar aqui na Trindade. O Uno é 3, né? O Uno sozinho não é nada, mas o Uno é 3. Vamos pegar aqui a água, o gelo e o vapor, né? A água é líquida, o gelo é sólido, o vapor é gasoso. Mas em essência é uma coisa só, né? É o H2O, né? Que assume esses estados líquido, sólido e gasoso, mas conserva a propriedade química. É a mesma coisa na Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, Deus, Jesus e Espírito Santo, eles são uno em 3. Os 3 têm a mesma essência divina, né? Para os cristãos, o amor é relacionamento e ele é incompleto sem outros para amar. Se for só uno, ele não tem quem amar, não é? Ele precisa do outro para entregar o seu amor, né? O amor é a essência de Deus. Como se trata da experiência de coisas que são invisíveis, ela faz surgir símbolos à medida que a mente tenta pensar as coisas invisíveis. Então, tudo que é invisível, você não está podendo ver, você cria símbolos para poder representar isso. E esses símbolos nunca pode ser isso, pode ser aquilo, né? Porque no momento que você decifra, que você dá uma designação para esse símbolo, ele deixa de ser símbolo, ele passa a ser signo, ok? E o Espírito Santo? Do Pai segue-se o Filho, mas o Espírito Santo não resulta só do Pai ou só do Filho. O Espírito Santo é a verdadeira pessoa enviada pelo Pai e Filho e o Filho. Espírito Santo é vida, é o sopro. O Pai é a causa primeira, incapaz de reflexão porque é uno. Ele está sozinho, né? De onde vem o mal? Deus não fez o perfeito porque ele é uno. Precisava do outro, né? Aí vem o Filho. Torna-se pai e homem. Revela o mistério de sua divindade na esfera do humano, né? O Espírito Santo só aparece quando Cristo morre e substitui Cristo, o que significa uma eliminação da dúvida. O que vale não são os feitos de Cristo, mas o fato de o Espírito Santo ter se apoderado do indivíduo, né? E o Espírito Santo é uma função, é um acontecimento, é a essência da Trindade, é um resultado da reflexão humana. Mas
não necessariamente um ato consciente. Deus se manifesta no ato humano da reflexão. Espírito Santo é algo que surge entre a consciência e o inconsciente. É uma manifestação autônoma do inconsciente. É uma abstração racional de um conceito. Ok? Então, se vocês pararem para pensar um pouquinho sobre tudo isso, nós podemos pensar aqui nesse algo, este algo que é luminoso, que acontece dentro da gente, dentro da nossa psique, e que nos toma de alguma maneira para que a gente possa receber uma mensagem, né? Assim que a gente pode chamar, e que a gente passa a acreditar em algo, né? E se isso acontecer com uma outra pessoa, e com uma outra pessoa, com uma outra pessoa, passamos a formar uma, uma egrégora, vamos colocar assim, onde a gente vai formando uma nova concepção de um arquétipo. O arquétipo é uma forma. Se várias pessoas estão tendo a mesma mensagem, né? Essa reflexão, né? Que a gente enxerga alguma coisa diferente, cria-se então uma divindade. Que foi o que aconteceu lá com Deus, depois com o Espírito Santo na morte de Jesus. Jesus vem, se mostra um homem totalmente diferente, tinha espírito, tinha carisma, fazia milagres, não se gabava por esses milagres. Era uma pessoa que considerava todas as pessoas, tinha muita ética, né? E Deus tinha muita moralidade, era preciso isso para poder juntar o povo. No caso de Jesus, não, era para modificar a ideia para evoluir, né? Depois o Espírito Santo evolui mais ainda, ok? Então, isso tudo vem acontecendo dentro do ser humano, e na proposta de Jung, de Carl Gustav Jung, isso tudo está contido dentro do ser humano e é provindo de um arquétipo, o arquétipo dogma da Trindade, o arquétipo da imagem de Deus, da imagem de Cristo. Veja, nós estamos falando de imagem, hein? Não é do Cristo em si, não é do Deus em si, é da imagem. É uma visão científica. Então, é um arquétipo da imagem de Deus, da imagem de Jesus, do Espírito Santo, do dogma da Trindade, que cada um faz, que cada um tem. O meu, o meu Deus interno é diferente do seu Deus interno, não é? E que a gente projeta fora, que a gente projeta. Tudo que acontece comigo, eu projeto para fora. Ok? Então, um bom proveito para vocês e até a próxima.